Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de HTML. Vamos conhecer um pouco mais sobre as tags do HTML e um pouquinho de CSS. Vamos lá. A primeira tag que eu quero que vocês conheçam é a tag H1, que vem do inglês heading, ou seja, é o título. É como se fosse, quando você está escrevendo TCC, são aqueles títulos. Vou colocar aqui porque a gente já vai entender. Vou colocar aqui título da página. Seria o título mais importante do seu site. Então, ele vai aparecer aqui com um texto maior e seria o conteúdo mais importante do seu site. E ele é hierárquico, vai do nível 1, H1, até o H6. Eu vou colocar aqui um H2. Ele vai aparecer um pouco menor. Então, título 1 vai ser o mais importante. Ele é também utilizado pelo Google para quando alguém procurar o seu site, provavelmente o Google vai usar isso aqui como aquele conteúdo que vem na resposta, como um resumo do site. Então, esse aqui deveria ter só um desses aqui no seu site. Depois vem o H2, depois vem o H3 e assim sucessivamente até o H6. Então, a gente vai tendo aqui níveis hierárquicos de títulos. Então, do H1 até o H6, a gente tem os títulos, os headings. Então, aqui, como a gente está criando um site de bolo, a gente poderia colocar aqui receitas de bolo. Então, está aqui o nosso título. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de estilos para o nosso site. Imagine que a gente quer colocar no nosso parágrafo. Eu vou colocar aqui um parágrafo só para a gente conhecer um pouquinho de tags para deixar em negrito e em itálico. Então temos aqui um parágrafo, mas eu gostaria de deixar a palavra parágrafo em itálico. Nós vamos usar a tag EM. A tag EM vem do inglês emphasized. Vem de ênfase. Então, a palavra parágrafo, dentro desse parágrafo, vai ficar em itálico, porque nós usamos a tag EM, que vem do inglês emphasized. E se eu quisesse deixar em negrito, a gente coloca a tag strong, de forte. Então é strong. E vou colocar a palavra meu dentro da tag strong. Isso vai fazer ela ficar em negrito. Agora, por que a gente não coloca aqui? Antigamente era B de bold. E o itálico era I. Por que virou EM e virou strong? Porque a gente está tentando deixar, o HTML está tentando deixar o site com acessibilidade. Imagine que uma pessoa cega está acessando o seu site, um deficiente visual, e um leitor de tela vai ler para ela. Não faz sentido itálico para ela. Faz sentido que aquela palavra vai ser enfatizada ao ser lida pelo leitor de tela. E quando for apresentada para alguém que vai ver o site tela, aí o navegador vai deixar em itálico. Então é ênfase. Eu só estou marcando que aquilo deve ser enfatizado. Dependendo do contexto, vai ser enfatizado por um itálico ou o leitor de tela vai dar ênfase na hora de ler aquela palavra. Então essas são as tags para deixar em negrito e itálico. Se você quiser deixar os dois, negrito e itálico ao mesmo tempo, você cria um parágrafo. Dentro desse parágrafo você coloca EM e dentro do EM você coloca strong. E aí vai ficar negrito e itálico ao mesmo tempo. Ficou negrito e itálico. A ordem aqui não faz diferença. Você poderia colocar
o strong dentro do EM ou o EM dentro do strong. Tanto faz, eu vou duplicar aqui e vou fazer o contrário. Em vez de colocar strong dentro do EM, eu vou colocar o EM dentro do strong. Então eu criei a tag strong barra strong e dentro do strong eu vou criar o EM. Então tanto faz aqui, negrito e itálico. Então a gente aprendeu as tags para deixar negrito e itálico. Agora vamos aprender um pouquinho sobre CSS. CSS significa Cascading Style Sheet. São folhas de estilo em cascata. Folhas de estilo porque elas vão dar estilo para o site, cores, posicionamento, tamanho. E cascading quer dizer que é em cascata. Se eu aplicar num pai, também se aplica para todos os filhos e netos, bisnetos. Então, se eu colocar um estilo nesse parágrafo, o strong também seria afetado, porque o strong é filho do P. Então, vamos ver aqui exemplo. Imagine que nesse parágrafo aqui, eu quero colocar tudo em vermelho. Então, coloca o atributo style. Esse atributo style pode ser aplicado em qualquer tag, inclusive no P. E dentro do style, a gente coloca os estilos que a gente quer. Para colocar cor de fonte, a gente vai colocar aqui color, red, ponto e vírgula. Ficou tudo em vermelho. Então, style é um atributo da tag P, mas esse atributo pode ser usado em qualquer tag. Eu poderia colocar no body, eu poderia colocar no H1, eu posso usar a tag style. E dentro do style, a gente coloca atributos, valores para esse atributo. Um dos atributos é a color, que é a cor do texto. Então, color red vai fazer o texto ficar red. Eu poderia colocar aqui text, align, center. Então, eu vou centralizar o texto. Estou colocando vários estilos nesse parágrafo. Vamos colocar aqui text transform uppercase. Isso vai fazer tudo ficar em maiúsculo. Então, o CSS também pode ser usado para colocar o texto todo em maiúsculo ou em minúsculo. Eu poderia colocar aqui lowercase, ficaria tudo em minúsculo. Então, você pode escrever o seu texto de um jeito e transformar com CSS. Então, text transform, text align. Existe o site W3 Schools HTML Tags. Esse site aqui. Se você acessar aqui w3schools.com/tags /tag _html.asp, você vê que todas as tags que existem no HTML, a gente está vendo aqui div, p, todas as tags que existem no HTML estão aqui. Então, a gente pode aplicar cor, estilo. Vamos colocar uma cor de fundo nesse parágrafo. Seria background color. Repare que quando eu escrevo B aqui no Visual Studio Code, ele já está me sugerindo atributos, valores para o atributo style que começa com a letra B. Então eu coloquei background color. Eu já posso colocar aqui, eu posso colocar pink. Vou colocar aqui um rosa de cor de fundo do site. Então, o parágrafo inteiro ficou com cor de fundo. É uma forma de estilo que a gente pode aplicar. Existem vários. Eu vou colocar aqui um height, só para a gente ver que a gente pode alterar a altura do parágrafo. O parágrafo, por padrão, só está tendo o tamanho do seu próprio texto, mas eu poderia colocar aqui 50 pixels. Então eu posso forçar uma altura para esse parágrafo colocando height. Outra coisa que a gente pode colocar aqui é border.
E aí borda tem vários atributos. Eu vou colocar aqui border style. Eu vou colocar aqui solid. Eu vou colocar border width 5 pixels. E vou colocar também border color black. Isso deu uma borda preta. Para bordas, tem vários atributos para borda, entre eles o estilo, que eu coloquei aqui sólido, fez essa borda com esse estilo aqui completo. Eu vou mostrar outras opções aqui de borda. Em vez de sólida, a gente poderia colocar aqui dashed. Seria o com tracejado. Ou poderia aqui colocar aqui dotted, seria o pontilhado. E a gente pode colocar a largura da borda, 5 pixels, e a gente pode colocar a cor da borda. Então, eu vou deixar aqui solid. E outra coisa que a gente pode colocar na borda é o radius, border radius. Eu vou colocar aqui 10 pixels, já vou explicar para que serve. Isso vai deixar a borda arredondada. Quanto maior esse valor aqui, mais arredondada vai ser a borda. Eu posso colocar também uma largura no parágrafo. Assim como a gente colocou uma altura, a gente pode colocar uma largura. Só que ficou um pouco estranho aqui porque o texto não está, ficou para fora da borda. A gente pode colocar então um padding. Eu já vou explicar o que é padding. Para explicar o que é padding, eu preciso clicar aqui no elemento com o botão direito, inspecionar e ver aqui essa caixinha aqui, ó. Por padrão, o conteúdo de um elemento é só o seu próprio conteúdo. Então, no parágrafo, o tamanho dele é essa caixinha azul aqui. E existe a borda. Entre o conteúdo e a borda, esse respiro é chamado de padding. Então, padding é um respiro, uma distância entre o conteúdo da tag, aqui está marcado aqui em azul, e a borda. Então, se eu colocar padding de 20 pixels, vai dar uma distância entre o conteúdo e a borda de 20 pixels. Então, isso causou esse respiro que a gente viu aqui. E se eu colocar margin, vou colocar aqui um margin. A margem vai dar uma distância entre a borda, essa distância aqui para a esquerda e essa distância aqui para cima e para baixo. Essa distância entre a borda e os elementos externos, fica mais fácil ver aqui no CSS. Essa distância é chamada de margem. Eu vou clicar aqui no elemento, vou clicar aqui em inspecionar, eu vou clicar aqui em computed e ó, a margem é a distância entre a borda e os elementos vizinhos. Então dá um respiro para fora. Padding é respiro para dentro da borda. Essa é a distância de padding para margem. Então a gente viu aqui que ainda não ficou bom, 20 pixels de padding. Vamos colocar mais, vamos colocar aqui 40. Ó, já ficou um pouquinho melhor. Então esse é o padding, é um respiro. A gente pode colocar vários estilos de CSS. A gente pode colocar para centralizar, para transformar o texto, tamanho, margem. Tudo isso aqui são estilos de CSS que a gente pode aplicar em qualquer tag. Eu apliquei aqui no P do parágrafo, mas lembre-se que esse estilo se aplica em cascata. Então, se eu colocasse esse estilo aqui, ó, style, color, blue, eu vou colocar tudo que tiver dentro do body, vai ter cor de texto azul. Então, repare aqui o que aconteceu. Como todos esses elementos aqui são filhos do body, ele aplicou esse estilo
para o corpo inteiro. Então, é em cascata. Se aplica para tudo que tiver alinhado. Só que repare que esse que está em vermelho ficou em vermelho. Por quê? O estilo que está aplicado no P tem prioridade em relação ao estilo que está aplicado no body. Mas se o H1 não aplicou estilo nenhum, ele vai ganhar o estilo do pai dele, que é o body. Agora uma coisa, imagine que a gente quer aplicar um estilo só para uma palavra. Por exemplo, eu queria deixar essa palavra aqui com outra cor. O estilo é sempre aplicado numa caixinha. Se você quiser uma caixinha para aplicar só estilo, por exemplo, eu queria deixar esse parágrafo aqui com outra cor. Não consigo colocar estilo direto no parágrafo. Eu tenho que colocar esse parágrafo dentro de uma caixinha. E uma das caixinhas que existem para isso é a caixinha spam. Essa caixinha não faz nada. É só para a gente colocar o texto dentro dela. Daí nessa caixinha aqui eu aplico um style e consigo colocar uma cor aqui. Vamos colocar aqui green. Então, o parágrafo ficou verde, porque a gente colocou ele dentro de uma caixinha e essa caixinha só tem um estilo de cor. Agora, imagine que a gente quer colocar uma cor que não seja uma palavra em inglês. Eu coloquei aqui verde. Eu poderia colocar aqui, eu vou trocar aqui green, qualquer palavra de cor em inglês, você pode colocar por RGB. E aqui você coloca 3 números. Eu vou colocar aqui 100, 100, 100. A gente já vou explicar. Vai ficar um cinza aqui no parágrafo. Por quê? O RGB é um estilo de cor que mistura 3 cores, o red, o green e o blue. Então você pega 3 baldes de tinta, red, green e blue, por isso que chama RGB, e você coloca proporções que vão de 0 até 255. Então, se você colocar níveis iguais, por exemplo, 100, 100, 100 nas 3 cores, vai dar um cinza. Se você colocar 0 nos 3, isso vai dar um preto. RGB, então fez ficar aqui preto. Se eu colocar tudo no máximo, ou seja, 255, 255, 255, isso vai dar um branco. O parágrafo está aqui, mas ficou branco. E se você colocar números entre 0 e 100, entre 0 e 255, como 100, 100, 100, fica cinza. Quanto mais perto do 0, cinza mais escuro. Quanto mais perto do 255, cinza mais claro. Se você quiser deixar vermelho, é só colocar vermelho no 255 e 0 nos outros. Então, se eu colocar aqui isso aqui, vai ficar vermelho, porque eu coloquei 255 no vermelho, 0 no verde e 0 no azul. Então, esse é o sistema RGB para cores. Ou a gente pode colocar o nome da cor direto aqui, só que aí vai sair um vermelho que alguém definiu que deveria ser daquele estilo de vermelho. Então, se você quiser personalizar o seu vermelho, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, 200 e ver se é um vermelho que te agrada mais. Então, esses são os estilos de CSS. A gente vai ver mais CSS em outras aulas, mas só para revisar, a gente viu o H1 até o H6, a gente viu as tags para deixar negrito e itálico, a gente viu o spam, que é uma caixinha que a gente usa para colocar conteúdo dentro, e esse pode ser estilizado. A gente viu estilos para aplicar aqui para tags, cor, alinhamento de texto, transformação de texto, cor de fundo, altura, largura, padding, que é a distância entre a margem e o conteúdo, a borda e o conteúdo. A gente viu margem, que é a distância entre a borda e os elementos externos, os vizinhos. A gente viu estilos de borda, que pode ser sólido, pontilhado, tracejado e outros estilos.
A gente viu o tamanho de borda, a gente viu cor da borda e raio da borda. Esse raio diz o arredondamento da borda. Então é isso, essa foi a nossa segunda aula do curso de HTML. Aguarde a nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.